Um cofre foi aberto no Vaticano. O que foi encontrado lá? Teorias apontam para arquivos ocultos, relíquias perdidas, segredos proibidos. O que mais eles estão escondendo? Abaixo do Vaticano, mais fundo do que os arquivos, passando por camadas de pedra e pelo próprio tempo, um cofre oculto foi aberto. Ele foi selado há tanto tempo que sua existência se tornou nada mais do que um sussurro em textos antigos. A igreja disse pouco, apenas que uma restauração de rotina levou à descoberta. Dentro de algo estava, algo significativo foi encontrado, uma relíquia, um manuscrito que muda a história. Nenhuma resposta clara, apenas silêncio, declarações cautelosas e uma sensação crescente de que o que quer que tenha sido descoberto não é para o mundo ver. Um cofre selado por 5 milênios, agora misteriosamente aberto. Mas isso é apenas o começo. A fundação do Vaticano é construída sobre segredos, alguns enterrados muito mais profundamente do que seus arquivos. Abaixo das ruas de Roma, além dos grandes salões da Basílica de São Pedro, encontra-se um labirinto de túneis que se estendem abaixo da Santa Sé. Alguns são mapeados, outros levam à escuridão, onde poucos se aventuraram. Esses corredores existem desde os tempos antigos, escavados na terra muito antes do Vaticano existir. Alguns afirmam que já foram rotas de fuga para cristãos perseguidos. Outros sussurram que foram usados pela própria igreja para esconder coisas perigosas demais para serem vistas. Há registros de túneis que levam a criptas, capelas escondidas e câmaras trancadas cheias de relíquias esquecidas. Alguns pesquisadores tentaram descobrir seus segredos apenas para encontrar resistência. A igreja raramente fala desses túneis, descartando especulações como mitos. Mas por que então houve relatos de escavações repentinas, equipes entrando em passagens escondidas, removendo caixas sob forte segurança? O que há além dessas portas seladas? Existe uma conexão entre esses túneis e o cofre que acabou de ser aberto? Nenhuma declaração oficial, nenhuma confirmação. Apenas perguntas e uma sensação crescente de que algo está mudando sob o Vaticano. Abaixo do Vaticano, túneis ocultos serpenteiam na escuridão. Alguns levam a criptas antigas, outros a lugares onde apenas alguns poucos já pisaram. Mas uma passagem, guardada e monitorada de perto, leva à coleção de documentos mais secreta do mundo. O Arquivo Apostólico do Vaticano. Durante séculos foi chamado de arquivo secreto, não por fantasia, mas porque o segredo é sua base. Mais de 80 quilômetros distantes guardam manuscritos, cartas e livros que moldaram a história, mas permanecem invisíveis ao público. Os pedidos de acesso são atendidos com restrições infinitas. Até mesmo os estudiosos têm permissão para apenas o menor vislumbre, sempre sob supervisão rigorosa. O que é mantido aqui? Há registros conhecidos, a excomunhão de Martinho Lutero, cartas de Galileu, até mesmo correspondência de imperadores e reis. Mas a especulação se estende muito além disso. Alguns acreditam que ele contém textos que desafiam os ensinamentos oficiais da igreja, evangelhos ocultos, livros perdidos da Bíblia. Outros sussurram sobre descobertas suprimidas, mapas de terras que não deveriam existir, provas de conhecimento antigo que antecedem a própria igreja. Há até teorias de uma seção trancada, onde os documentos mais perigosos são armazenados. Poderia ser que algo descoberto recentemente, algo ligado ao cofre aberto, tenha chegado aqui? Se sim, o mundo pode nunca saber. No entanto, há um lugar ainda mais secreto, um enterrado tão profundamente sob o Vaticano que existe em silêncio. Os mortos não falam, mas as paredes sob a Basílica de São Pedro podem conter respostas. Abaixo dos pisos de mármore da Basílica de São Pedro, existe outro mundo. A necrópole do Vaticano, uma antiga cidade dos mortos, se estende por passagens ocultas e tumbas esquecidas. Ao contrário dos arquivos do Vaticano, onde os documentos são trancados sob papel e tinta, este lugar guarda algo muito mais antigo: ossos, sarcófagos, relíquias daqueles que se foram há muito tempo. Oficialmente, é um cemitério sagrado, um local histórico onde os primeiros cristãos foram sepultados, mas alguns acreditam que há mais enterrados aqui do que corpos. Esta cidade subterrânea é mais antiga que o próprio Vaticano, remontando aos primeiros séculos do cristianismo. Em seu coração está o que dizem ser o túmulo de São Pedro, o apóstolo, sobre o qual a igreja foi construída. Mas sussurros falam de câmaras mais profundas, portas seladas que levam a lugares onde ninguém entrou em séculos. Alguns afirmam que sob esses túmulos há catacumbas esquecidas cheias de relíquias que desafiam a história. E se houver mais do que apenas santos enterrados aqui? E se algo foi escondido há muito tempo? Algo que se conecta diretamente ao cofre secreto que acabou de ser aberto? Os visitantes da necrópole são monitorados de perto. Há caminhos que você pode percorrer, lugares que você pode ver. Mas além desses corredores, há áreas marcadas onde nenhum turista, nenhum pesquisador é permitido. A igreja diz que é para preservação, para proteger a história. Mas e se for para proteger outra coisa? Algo que o mundo não deve descobrir? A necrópole do Vaticano é um lugar do passado, uma cidade dos mortos. Mas e se os segredos mais profundos do Vaticano não forem apenas sobre história, mas sobre o futuro?
Entre os muitos documentos estranhos escondidos nos arquivos da Igreja, há um que alimenta especulações há séculos: a profecia dos papas, atribuída a São Malaquias, um arcebispo irlandês do século XII. Segundo a lenda, Malaquias teve uma visão do futuro prevendo cada papa que se sentaria no trono de São Pedro. Suas previsões, escritas em uma lista enigmática, nomearam 112 papas, cada um descrito com uma frase misteriosa. O nome final da lista? Petrus Romanus, Pedro, o Romano, o último papa. Aquele que Malaquias previu que veria a Igreja e o mundo caírem em ruínas. Muitos descartam a profecia como uma invenção, uma farsa medieval. Outros ainda acreditam que ela foi assustadoramente precisa, descrevendo papas passados com estranha precisão. Alguns até afirmam que o próprio Vaticano moldou os eventos para se alinharem com a profecia, garantindo que a história se desenrole como está escrita. Se for verdade, isso significaria uma coisa: estamos agora no fim da lista. O Papa atual, Francisco, é o último antes que algo aconteça. Um colapso, uma transformação, uma revelação. A Igreja passou séculos mapeando os céus, não apenas espiritualmente, mas cientificamente. O Vaticano opera um dos mais antigos observatórios astronômicos do mundo, e na era moderna, expandiu seu alcance para telescópios avançados, incluindo o Telescópio de Tecnologia Avançada do Vaticano no Arizona. Oficialmente, tudo isso é para o estudo de planetas, estrelas e fenômenos cósmicos. Mas e se houver outro motivo? Por décadas, rumores circularam de que o Vaticano detém conhecimento sobre vida extraterrestre, e que eles não estão apenas procurando por isso, mas se preparando para sua divulgação. Clérigos de alto escalão fizeram declarações enigmáticas ao longo dos anos, sugerindo que a existência de vida inteligente além da Terra não contradiria a fé, mas seria parte de um plano maior. Alguns oficiais do Vaticano até falaram em batizar alienígenas se eles fizessem contato. Essas declarações podem parecer inofensivas, mas por que abordar um cenário que oficialmente nem é uma possibilidade? As teorias vão ainda mais longe. Alguns afirmam que nas profundezas dos arquivos do Vaticano há registros antigos de visitas celestiais, relatos de seres estranhos aparecendo diante de figuras religiosas antigas. Outros acreditam que observatórios secretos, além daqueles que conhecemos, estão monitorando algo específico, algo que já está aqui. A Igreja poderia ter informações sobre encontros extraterrestres encobertas por séculos. Eles poderiam estar esperando o momento certo para revelar a verdade. Uma coisa é certa: o Vaticano sempre soube mais do que conta. Seja história de profecia ou algo além do nosso mundo, a questão é a mesma: o que eles estão escondendo e por quê? A conexão do Vaticano com os céus é inegável, mas e se eles também tivessem desvendado o passado? Entre as conspirações mais estranhas e perturbadoras relacionadas ao Vaticano está o Chronovisor, um dispositivo misterioso que dizem ter o poder de olhar para a própria história. Segundo relatos, esse dispositivo foi secretamente desenvolvido em meados do século XX por um grupo de cientistas liderados pelo padre Pellegrino Ernetti, um monge beneditino com profundo conhecimento de física e línguas antigas. O Chronovisor, Ernetti alegou, permitia que seus usuários vissem e ouvissem eventos passados, como se o próprio tempo tivesse sido gravado e pudesse ser reproduzido como um filme. Se tal máquina existisse, imagine o que ela poderia revelar: a crucificação de Jesus, as civilizações perdidas do passado, as verdadeiras origens da história humana. Mas, segundo a lenda, o Vaticano não comemorou essa descoberta. Em vez disso, eles confiscaram o cronovisor e silenciaram todas as discussões sobre ele. Ernetti mais tarde retratou suas alegações, mas muitos acreditam que ele foi pressionado a fazê-lo, porque a Igreja suprimiria uma invenção tão revolucionária. Alguns dizem que ela foi destruída porque era muito perigosa, que ver a história sem filtros desvendaria as narrativas cuidadosamente mantidas de religião, poder e controle. Outros acreditam que o dispositivo ainda existe trancado nos arquivos do Vaticano, acessível apenas às mais altas autoridades. Se a Igreja realmente possuísse tal tecnologia, eles teriam um poder inimaginável, não apenas sobre a fé, mas sobre a própria história. E se eles podem ver o passado, o que mais eles podem estar procurando? A Bíblia, como a conhecemos, é uma coleção de textos sagrados, escolhidos pela Igreja primitiva. Mas nem todos os escritos sobre Jesus chegaram à versão final. Espalhados pela história estão sussurros de evangelhos perdidos, escrituras que contam histórias diferentes, às vezes contraditórias, sobre Cristo e seus ensinamentos. Alguns deles, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria e o Evangelho de Judas, foram descobertos séculos depois, escondidos nas areias do Egito e outros locais remotos. Mas muitos acreditam que ainda mais textos existem, aqueles que permanecem trancados nos arquivos do Vaticano. O que esses documentos poderiam revelar? Alguns pesquisadores especulam que eles podem conter ensinamentos que desafiam a autoridade da Igreja.
Talvez Jesus tenha falado de uma conexão direta mais pessoal com o divino, eliminando a necessidade de instituições religiosas. Outros acreditam que certos evangelhos descrevem mensagens secretas de conhecimento que apenas alguns deveriam entender. Se isso fosse verdade, explicaria por que esses textos foram apagados da história ou escondidos. Uma das teorias mais controversas sugere que o Vaticano detém evidências de que a vida de Jesus não foi como nos foi dito, que ele pode ter viajado mais longe do que acreditávamos, vivido mais ou até mesmo tido descendentes. Alguns acreditam que sociedades secretas como os Cavaleiros Templários podem ter possuído esses textos proibidos, e que a Igreja fez de tudo para garantir que eles nunca fossem revelados. Ao longo da história, o Vaticano se apresentou como uma entidade neutra, um farol de fé intocado pelo caos da guerra. Mas, abaixo da superfície, seu envolvimento em conflitos globais é muito mais profundo do que a maioria percebe. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Igreja não foi apenas uma observadora passiva. Ela desempenhou um papel nos bastidores, negociando, influenciando e, alguns dizem, escondendo a verdade. Um dos aspectos mais controversos da história de guerra do Vaticano envolve o Papa Pio XII, frequentemente chamado de Papa Silencioso, por sua relutância em condenar publicamente as atrocidades do Reich alemão. Alguns alegam que seu silêncio foi um ato de estratégia política, uma tentativa de proteger os católicos em territórios ocupados. Outros argumentam que o Vaticano sabia muito mais do que deixava transparecer e deliberadamente evitou a intervenção. Há até teorias de que a Igreja ajudou a esconder oficiais nazistas de alto escalão após a guerra, ajudando-os a escapar da justiça por rotas secretas conhecidas como ratlines. Quais outros segredos de guerra permanecem enterrados nos arquivos? Foram feitos acordos nas sombras, acordos que alteraram a história, mas permanecem não revelados. E o mais importante, o Vaticano ainda tem influência sobre os conflitos globais hoje? Há aqueles que acreditam que isso nunca parou. A única diferença é que agora suas operações estão ainda mais ocultas do que antes. O poder do Vaticano não é apenas político ou histórico. Ele se estende a reinos dos quais poucos ousam falar. Bem no fundo de suas paredes, há relatos que documentam encontros com algo muito mais obscuro. Enquanto muitos veem os exorcismos como um ritual ultrapassado, o Vaticano não. Ele reconhece oficialmente a possessão demoníaca, e a Igreja tem sua própria rede secreta de exorcistas treinados, enviados para combater forças que, segundo eles, são muito reais. Entre os registros mais bem guardados do Vaticano estão os arquivos de exorcismo, relatos de casos tão perturbadores que foram trancados longe do público. Há rumores de possessões tão violentas que até padres experientes se recusaram a continuar. Um desses casos, há muito rumores de estar escondido nos arquivos do Vaticano. Envolveu um homem que, nos momentos finais de seu exorcismo, teria falado em línguas que nunca havia aprendido, revelando segredos sobre a Igreja que nenhum estranho deveria saber. Ainda mais assustadoras são as teorias sobre um pacto, um acordo feito séculos atrás, possivelmente até mesmo dentro dos muros do próprio Vaticano. Alguns acreditam que certas figuras na história da Igreja podem ter feito acordos com forças obscuras em troca de poder e influência. Esses rumores persistem alimentados por relatos de altos funcionários do Vaticano, envolvidos em práticas ocultas, registros de rituais realizados em segredo e textos antigos discutindo conhecimento proibido. A Igreja descarta essas alegações como mitos. No entanto, continua a treinar exorcistas, expandindo seu conhecimento de uma força que reconhece oficialmente. O que o Vaticano sabe sobre o mal que o resto de nós não sabe? E por que continua a guardar a verdade tão de perto? Talvez a resposta não esteja no sobrenatural, mas na fonte mais terrena de poder, o dinheiro. E se há um lugar onde mistério e riqueza colidem, é dentro dos muros do Banco do Vaticano. O império financeiro do Vaticano está envolto em segredo. Oficialmente conhecido como Instituto para as Obras de Religião, o Banco do Vaticano supostamente lida com fundos de caridade. Mas por trás de suas portas fechadas, uma história diferente se desenrola. Uma de corrupção que faz milhões desaparecerem e mortes suspeitas. Por décadas, o Banco do Vaticano tem estado no centro de escândalos envolvendo lavagem de dinheiro, laços com a máfia e acobertamentos financeiros. Um dos casos mais infames está ligado a Roberto Calvi, um banqueiro italiano cujas conexões com as finanças do Vaticano terminaram em sua misteriosa morte em 1982. Calvi, às vezes chamado de Banqueiro de Deus, foi encontrado enforcado na ponte Blackfriars de Londres, com os bolsos cheios de tijolos e dinheiro. Sua morte foi considerada suicídio, mas muitos acreditam que foi um aviso, um ligado aos bilhões de dólares que fluíam para dentro e para fora da rede financeira do Vaticano. Mais recentemente, investigações descobriram milhões de dólares em transações questionáveis, contas secretas no exterior e dinheiro do Vaticano ligado a agências de inteligência e organizações criminosas. Até o Papa Francisco tentou reformar o sistema, mas cada esforço é recebido com resistência. Por quê? Porque aqueles que controlam a riqueza do Vaticano controlam seu poder.
Em 22 de junho de 1983, Emanuela Orlandi, uma garota de 15 anos cujo pai trabalhava para o Vaticano, desapareceu sem deixar vestígios. Ela tinha acabado de sair de uma aula de música em Roma, a poucos minutos da cidade do Vaticano, e nunca mais foi vista. O que deveria ter sido um simples caso de desaparecimento, rapidamente se transformou em um dos mistérios mais obscuros do Vaticano. Durante anos, teorias conflitantes surgiram. Alguns acreditam que ela foi sequestrada por uma organização criminosa, mantida refém como parte de um acordo envolvendo as dívidas do Banco do Vaticano. Outros suspeitam que ela foi levada por pessoas de dentro do Vaticano, silenciada porque tinha visto ou ouvido algo que não deveria. Depois, há aqueles que afirmam que a igreja sabe exatamente o que aconteceu, mas se recusa a falar. Em 2019, após intensa pressão pública, o Vaticano permitiu que investigadores abrissem 2 túmulos dentro de seus muros. Eles estavam vazios. Mais documentos foram divulgados, mas eles só levantaram mais perguntas. O que o Vaticano estava tentando esconder? Por que certas autoridades estavam relutantes em discutir o caso? E por que quase 40 anos depois, a família Orlandi ainda espera por respostas? A Arca da Aliança é um dos artefatos mais lendários da história. Um baú sagrado que dizem ter sido construído sob instruções divinas, contendo os 10 mandamentos e carregando um poder quase sobrenatural. De acordo com relatos bíblicos, ele desapareceu há milhares de anos. Oficialmente, ninguém sabe onde ele está, mas muitos acreditam que o Vaticano sabe. Houve alegações de que ao longo dos séculos, a arca passou por muitas mãos escondidas daqueles que buscavam seu poder. Alguns teóricos argumentam que em algum momento ele foi movido para os cofres mais seguros do Vaticano, onde permanece até hoje. Mas por que a igreja esconderia algo de tal significado religioso? Alguns acreditam que a arca contém conhecimento muito além do que é ensinado publicamente, algo que alteraria completamente a compreensão da história pela humanidade. Outros afirmam que a arca não é apenas um artefato religioso, mas algo muito maior, um objeto de imensa energia, capaz de coisas que a ciência não pode explicar. Há até histórias de que o Vaticano já a usou, que dentro dos círculos mais altos da igreja, sabe-se que o poder da arca é real. Se sim, poderia ser essa a verdadeira razão por trás do extremo sigilo do Vaticano? Poderia a igreja estar escondendo não apenas uma relíquia, mas algo que desafia a própria crença? O Vaticano guarda segredos que se estendem ao longo do tempo, de evangelhos perdidos a artefatos ocultos, de arquivos censurados a pessoas desaparecidas. E toda vez que um novo mistério é descoberto, a mesma pergunta surge: o que mais está escondido dentro de suas paredes? O Vaticano é o centro do cristianismo, mas seus corredores são forrados com artefatos de civilizações muito mais antigas do que a própria igreja. O Egito Antigo, uma terra de deuses, rituais e governantes poderosos, tem uma presença inegável dentro dos muros do Vaticano. Alguns de seus artefatos mais preciosos, incluindo múmias, estátuas e relíquias cobertas de hieróglifos, repousam nos museus do Vaticano. Mas por que a igreja se interessou tanto por uma civilização conhecida por sua crença em múltiplos deuses, elaborados rituais de morte e textos cheios de conhecimento há muito perdido no tempo? Alguns acreditam que a resposta está nas profundezas dos arquivos do Vaticano, documentos que sugerem uma conexão oculta entre o cristianismo primitivo e o misticismo egípcio. Não é segredo que os símbolos cristãos primitivos têm uma semelhança incrível com motivos egípcios. O Vaticano permanece em silêncio sobre tais conexões, descartando-as como coincidências. Mas então, há os sussurros de algo mais oculto. Textos antigos que revelam os segredos perdidos do conhecimento mágico egípcio, que nunca foi feito para ser compartilhado. Alguns teóricos sugerem que muito antes da ascensão do cristianismo, os sacerdotes egípcios descobriram algo tão poderoso que teve que ser escondido. Poderia ser por isso que o Vaticano mantém suas relíquias egípcias tão firmemente. Elas são meros artefatos ou contêm conhecimento que desafia tudo o que pensamos que sabemos. Se a história foi reescrita antes, isso pode acontecer novamente. Mas alguns mistérios são mais difíceis de suprimir. Um desses enigmas está à vista de todos há séculos. Um único pedaço de pano que desafiou a explicação, levantando questões que o Vaticano se recusa a responder. O sudário de Turim é uma das relíquias mais misteriosas e controversas que existem. Um pano de linho de 4,3 metros de comprimento com a imagem tênue de um homem. É dito ser o sudário do próprio Jesus Cristo. A imagem é assustadora, quase fotográfica, mostrando feridas que se alinham com aquelas descritas na crucificação. O Vaticano reconhece a existência do sudário, mas nunca o declarou oficialmente autêntico. Em vez disso, ele permanece trancado, exibido apenas em raras ocasiões. Por que o segredo? Ao longo dos anos, os testes científicos apenas aprofundaram o mistério. A datação por carbono, em 1988, sugeriu que o tecido era da Idade Média, mas muitos especialistas argumentam que os resultados foram falhos, que as fibras testadas eram de um reparo posterior, não do sudário original. Alguns pesquisadores afirmam que a imagem não foi pintada ou criada por nenhuma técnica conhecida, mas sim formada por uma explosão desconhecida de energia, possivelmente radiação.
Outros insistem que é a fotografia mais antiga do mundo criada por tecnologia perdida. Mas a teoria mais perturbadora? Que o Vaticano sabe exatamente o que é o sudário e o que ele prova. Alguns acreditam que o tecido contém evidências de conhecimento que a Igreja suprimiu por séculos. Um segredo sobre Jesus que mudaria tudo. Se o sudário é real, por que o Vaticano não permite testes mais extensos? E se for uma falsificação, por que protegê-lo tão ferozmente? O sudário continua sendo um dos maiores mistérios religiosos de todos os tempos. Ele levanta mais perguntas do que respostas, assim como o próprio Vaticano. E enquanto seus segredos permanecerem trancados, uma coisa é certa: o Vaticano guarda muito mais do que está disposto a revelar. Por séculos, o Vaticano tem sido um símbolo de fé, poder e mistério. Ele guarda arquivos cheios de textos proibidos, cofres contendo artefatos perdidos na história e segredos que remontam aos primeiros dias da civilização. Mas e se o que sabemos for apenas a superfície? E se os maiores segredos permanecerem enterrados sob seus muros, trancados atrás de portas fechadas, escondidos em lugares que nenhum estranho jamais viu? Alguns teóricos acreditam que o Vaticano guarda profecias não descobertas, textos que prevêem eventos ainda por vir, guerras, convulsões globais, a queda de instituições e até mesmo a chegada de algo além do nosso mundo. Outros afirmam que a Igreja possui provas de civilizações antigas mais avançadas do que jamais imaginamos, conhecimento tão perigoso que mudaria tudo o que acreditamos sobre história, ciência e a própria humanidade. E então, há a possibilidade de acordos não revelados com potências mundiais. Acordos silenciosos feitos nas sombras para proteger segredos que nunca devem ser revelados. Existem alianças ocultas entre o Vaticano e governos, agências de inteligência, até mesmo sociedades secretas. Que conhecimento eles compartilham? Que eventos eles moldaram? A verdade pode nunca ser totalmente conhecida. O Vaticano guarda seu passado tão ferozmente quanto guarda sua fé. Mas uma coisa é certa: cada revelação, cada documento descoberto, cada teoria sussurrada leva à mesma pergunta. Se é isso que suspeitamos, então o que mais permanece oculto? É isso aí. Escreva nos comentários o que mais você acha que o Vaticano pode estar escondendo. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.